Pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de um tema que eu gosto muito, que é muito interessante porque é um tema-chave, um pilar da autoestima feminina, que é a cirurgia da mastopexia com prótese, ou mastopexia também sem prótese. Mas a mastopexia é a cirurgia de levantamento dos seios e é uma das cirurgias que a gente mais faz porque tem 3 fatores principais que vão levar à queda dos seios das mulheres. Número 1, gestações. Quando a mulher tem a gestação, ela desenvolve os seios, aumentam, ela vai amamentar e aí depois vai murchar. Então, a maioria das mulheres vai ter um componente de queda dos seios e vai querer então nos procurar para poder ajeitar. O segundo seria as pacientes que engordam muito e depois emagrecem muito, sejam por força de vontade mesmo, ou pela cirurgia bariátrica, ou por outras causas também. Então, uma vez que o tecido cresceu muito, ele vai então murchar. Infelizmente, a pele ela não diminui, não tem como subtrair pele biologicamente, só tem como adicionar pele, crescer. Então, isso é importante para a amamentação, que a pele consiga esticar. O mais importante é amamentar, tá? Depois vem a beleza, mas não tem como subtrair. Para isso, Deus inventou cirurgião plástico, né? Número 3 seria o envelhecimento. Quanto mais tempo nós passamos no mundo, no caso as mulheres, mais ação da gravidade elas vão ter. E, claro, sobre os seios, quanto mais pesados, ou dependendo se a pele não for tão boa, vai cedendo e caindo. A gente tem as próteses, e elas passaram por muitos anos de evolução, então eu posso dizer que hoje as próteses são muito resistentes, tá? A traumas, até a própria imunologia do ser humano. Então é difícil elas romperem, tá? É difícil elas terem rejeição, contratura, que são as complicações, que a gente tem mais evidentes, mas tudo isso foi diminuindo por causa da evolução da tecnologia, tá bom? A gente vai conversar um pouco então sobre a utilização delas também, tá? Então, as mulheres vão usar prótese por quê? Porque elas querem volume, a maioria fica mais com pele e menos volume. Tem também as pacientes que querem substituir o seu tecido, que normalmente é um tecido que já está mole, mais gorduroso nas mamas, por um tecido mais firme, sintético, que é a prótese, tá? Então a gente tem várias abordagens nesse tipo de cirurgia, tá? Basicamente, a gente pode colocar a prótese por baixo do músculo ou por cima do músculo, tá? E quando que eu, Dr. Eric, gosto de indicar por cima ou por baixo? Basicamente assim, se a paciente ela tem só pele, emagreceu muito, caiu, é magra, então a gente tem que colocar embaixo do músculo, tá? E aí a gente tira a pele. Se colocar por cima do músculo, aquela pele não vai sustentar. Normalmente essas pacientes precisam de prótese com volume muito grande. Então, mais um motivo, tá? Quando a paciente tem muito seio, mas ela quer reduzir, levantar, ainda ter um pouquinho de marcação, a gente indica uma prótese por cima do músculo, pequena, poliuretano. É como eu, Dr. Eric, gosto de abordar. Cirurgias em mamas muito grandes. Se eu ficar esvaziando demais para tentar mimetizar a mama de uma pessoa magra, eu vou levar para outras consequências, por exemplo, necrose de areola, necrose de tecido, tá? E se a paciente tiver uma rejeição, ela depois não tem como corrigir isso,
porque a gente não tem tecido para até enxertar a gordura. E quanto mais mexe na mama, menos vascularização chega nos tecidos. Então, basicamente é isso, tá? A gente tem que falar agora um pouco sobre consequências também. As próteses são corpos estranhos, então elas vão ter efeitos colaterais. Todo remédio tem um efeito colateral e todo remédio tem um benefício. Então, o benefício é dar mais beleza, dar mais volume, mas por ser um peso, ele vai exercer, então, um efeito colateral, que é o peso na mama. Se tiver por cima, ele vai jogar a mama para baixo, como um todo, tá? Se tiver abaixo do músculo, ele vai ficar preso no músculo, né? Quando o músculo funciona, não deixando ela descer, tá? Mas a mama vai ceder por cima da prótese, tá? Colocar prótese abaixo do músculo não é igual não precisar mais usar de sutiã, nunca mais, não é igual que sua mama nunca vai cair, tá, gente? Não existe isso, tá? Porque se a prótese está abaixo do músculo, a mama ela vai ceder por cima e aí ela vai cair, vai ficar pendurada, fazendo o efeito cachoeira, o efeito dupla bolha, que é muito divulgado, tá? Então, das duas formas, as mamas vão cair e você vai ter que voltar no seu cirurgião plástico para levantar de novo, tá? Das duas formas. Então, quem quer mais natural, eu uso também por cima uma pequena. Quem quer mais artificial, eu coloco por baixo para o colo ficar sempre alto assim, sabendo a paciente que um dia ela vai ter que voltar no consultório para fazer a revisão das mamas. Igual a paciente que vai na oficina levar o carro para fazer uma revisão, os seios são assim também. A gente tem que fazer uma revisão periodicamente, porque eles sofrem gravidade, principalmente a mulher que todo mês engorda, emagrece, ele incha, desincha, também faz cair, então sempre tem que estar de olho na alimentação, no peso, tá? Para isso não acontecer. Ok, gente? Então, isso é a introdução. Nós vamos dar seguimento nesse assunto que é tão lindo, tão empolgante, que é a mastopexia com prótese. Se você gostou desse conteúdo, curta aqui, compartilhe com quem mais você acha que deveria saber e fique com a gente. Até a próxima. Um beijo. Obrigado.